Olá, irmãos da Igreja Batista em Vila das Belezas, aos amigos que nos acompanham pelo YouTube, a graça e a paz de Jesus. Esse é o nosso culto de oração, nosso culto de quarta-feira, um culto em que também estudamos a palavra. E hoje é um dia especial. No dia de ontem nós celebramos os 53 anos de organização da nossa igreja. Apesar da distância também celebramos e agradecemos ao Senhor. E geralmente no culto seguinte ao aniversário da igreja, na quarta-feira, nós nos reunimos após o final do culto, comemos um bolo, oramos e celebramos. Não poderemos fazer isso, mas faremos isso durante o culto, agradecendo ao Senhor pela existência da nossa igreja, agradecendo ao Senhor por seu cuidado, por suas bênçãos, e quero convidá-lo nesse momento, dando início ao nosso culto de oração, a orar conosco, buscando a presença do Senhor, o direcionamento, a proteção, enfim, a graça dele, o amor e a misericórdia dele sobre as nossas vidas. Oremos. Pai, nós te damos graças, ó Deus, no nome de Jesus, por mais um culto de oração, por mais um momento, Pai, importante em nossas vidas, que nos encontramos, agora de uma maneira um pouco diferente, através das redes sociais, através do canal do YouTube, mas, ó Deus, os nossos corações continuam ligados, ó Deus, em Jesus Cristo, ligados por Jesus Cristo, porque somos salvos, ó Deus, por Ele, temos os nossos pecados perdoados pelo seu sacrifício, e Ele está, ó Deus, continua cuidando da sua igreja, cuidando do coração de cada um de nós. Agradecemos, ó Pai, por mais um ano de existência da nossa igreja, te agradecemos a oportunidade de cultuarmos ao Senhor mais uma vez, de colocar diante do Senhor os nossos pedidos de oração e rogarmos, ó Deus, as bênçãos do Senhor. Fique conosco durante esse culto, guarda o coração de cada irmão, de cada amigo que nos assiste, ouve também as suas orações, ouve também, ó Deus, as inquietações dos seus corações, consola, guarda, perdoa e, ó Deus, derrama toda a tua graça e toda a tua misericórdia sobre a tua igreja. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. E para dar início, então, já continuidade ao nosso culto, quero convidar os irmãos a cantar conosco um hino do cantor cristão. Nós não poderíamos deixar de fazer menção, nessa quarta-feira, à igreja,
não poderíamos deixar de fazer menção ao aniversário da igreja, à missão da igreja. E quarta-feira, geralmente, nós temos um estudo bíblico, uma meditação bastante devocional, e vamos tentar também trabalhar um pouco nesse sentido. No domingo passado, pela manhã, o pastor Márcio, então, pregando em Efésios capítulo 3, falou de como a igreja é bela. O sermão do domingo à noite falou aos nossos corações a respeito de que somos o povo de Deus, um povo chamado de uma maneira especial. E continuamos as nossas meditações, então, falando a respeito da igreja, nesse final de semana, nessa semana de aniversário, de comemorações, a respeito da importância da igreja. A Igreja Batista em Vila das Belezas, mas a igreja do Senhor, espalhada por todo o mundo, em todos os tempos, e que tem feito o seu trabalho missionário, tem também adorado, tem servido ao Senhor, tem sido um testemunho para todas as pessoas, para todas as nações, do amor, da graça, da misericórdia de Deus, e tem também se preparado para o retorno de Jesus. Eu gostaria de ler juntamente com os irmãos o texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, os versos de 1 a 11. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, os versos de 1 a 11. E o texto diz assim: Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite, pois que, quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Porque todos vós sois da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite e nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam, embebedam-se de noite. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Pelo que exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. A carta aos Tessalonicenses é uma carta bastante importante, e uma das principais temáticas, ou uma das principais preocupações do apóstolo Paulo, quando falava que era igreja, era uma visão um pouco distorcida que aquela igreja tinha da volta de Jesus. Lendo as duas cartas, fica muito claro que a má compreensão a respeito da volta de Jesus causou ali naqueles irmãos alguns desvios de comportamento, como abandonarem o trabalho, como abandonarem o cuidado pessoal, e por consequência também os irmãos, de alguma maneira, abandonaram o cuidado uns dos outros. Nesse sentido, tanto a vida social daqueles irmãos, como a vida na igreja, o seu relacionamento com os demais irmãos, foi bastante prejudicada. O que eu quero trabalhar com os irmãos é exatamente a ideia de uma igreja preparada, a ideia de uma igreja pronta. Lembrando que igreja não somos eu individualmente ou você individualmente, mas somos nós como corpo de Cristo. É a ideia da igreja local, uma ideia caríssima aí aos batistas, a ideia do corpo, da igreja local, assim como no Novo Testamento, era o grupo de pessoas reunidas naquelas cidades, naqueles vilarejos, reconhecidos como igreja. E como nós, de alguma maneira, podemos nos preparar pensando nisso. Não sei se estamos vivendo os últimos dias. Um texto como esse deixa claro que a volta de Jesus vem como um ladrão. Pode vir a qualquer instante, a qualquer momento. Pode acontecer agora, durante esse momento que estou pregando, pode acontecer amanhã ou depois. A Bíblia parece nos ensinar de uma maneira muito clara que, independentemente dos sinais que antecedem a volta de Jesus, independentemente da situação na qual nós nos encontramos, nós devemos estar prontos, preparados para a volta de Jesus. Então eu quero olhar com você alguns detalhes desse texto, quero que você mantenha aí a sua Bíblia aberta ou algum outro dispositivo pelo qual você acompanha a leitura bíblica. Os versículos de 1 a 3, eles tratam exatamente disso, da volta repentina de Jesus.
Muitos dizem assim, mas haverá sinais, cataclismas, sinais e coisas assim. Mas, por outro lado, há textos que nos indicam que a volta de Jesus é repentina. Qual é a primeira lição, qual é o primeiro recado para nós? Que nós devemos estar constantemente preparados para a volta de Jesus. Inclusive ele diz aqui no texto, alguns dirão, a paz e segurança, haverá repentina destruição, como as dores de parto daquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão, ou seja, não nos deixarmos de forma alguma levar pelos sinais externos, pelas coisas que dizem, pela maneira como as coisas parecem ser, porque nós como seres humanos temos uma limitação muito grande. Nós não damos conta da realidade como um todo. Nós não sabemos exatamente tudo o que está acontecendo no mundo. Por isso, o recado de Jesus para os crentes, e principalmente nessa noite, o recado de Jesus para a igreja, da palavra de Deus para a igreja, é esteja preparada. E como é que a igreja se prepara? Mantendo a sua fé, mantendo a sua santidade, mantendo os seus cultos, mantendo a sua conexão com a palavra de Deus, não se deixando perturbar pelas circunstâncias, não se deixando levar por falsas doutrinas, andando sempre na verdade, buscando sempre a verdade em amor, como o apóstolo Paulo diz em outras de suas cartas, e assim nós nos preparamos para a volta repentina de Jesus. Os versos de 4 a 5 são versos bastante interessantes porque eles nos afirmam que nós somos filhos da luz e não filhos das trevas. Nós andamos de dia e não andamos de noite. Nós não tratamos e não lidamos com aquelas coisas ocultas, com aquelas coisas vergonhosas, com aquelas coisas que são de má fama, como a gente lê lá em Filipenses, que é bastante interessante quando ele nos ensina com quais coisas um crente deve ocupar a sua vida. Uma vida de transparência, uma vida de sinceridade, é também uma maneira como o apóstolo Paulo nos revela aqui na palavra de Deus, que devemos nos preparar para a volta de Jesus, andando sempre na luz. Os versos de 6 a 8, ele fala sobre dormir e fala sobre estar acordado. Eu não sei se você já ouviu essa expressão, se não ouviu, eu vou falar e vou te explicar. Algumas expressões na Bíblia são eufemismos. O que são eufemismos? São palavras que você usa para aliviar um pouco o peso da realidade que aquela expressão está procurando descrever, sem, contudo, ocultar o seu significado. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui bem conhecido dos irmãos, se não conhecem, podem voltar lá. Lá em 1 Coríntios capítulo 11, quando o apóstolo Paulo está falando sobre a ceia, ele diz assim, por causa da desobediência, da inobservância da vontade do Senhor, da ceia, muitos dormem. Quando ele diz muitos dormem, ele está dizendo o seguinte, muitos já estão mortos, muitos já morreram. Então, até como a gente usa muitas vezes, a gente diz assim, fulano morreu, a gente não diz assim, né? Fulano faleceu, fulano se encontrou com o Senhor. A gente não omite a verdade, mas a gente tira um pouquinho do peso daquela expressão que para nós é tão dolorida. Então, quando ele diz aqui, não durmamos como os demais, nesse caso específico, ele não está tratando da morte, mas ele está tratando de uma situação em que as pessoas estão completamente alienadas da vontade de Deus. E, obviamente, isso, em algum sentido, é também um tipo de morte espiritual. Ou seja, não andemos tontos por aí, ignorando a presença de Deus, ignorando a vontade de Deus, sendo levados pelas más notícias, sendo levados pelo pecado, sendo levados por ensinamentos distorcidos, nos entregando sem critério, de forma acrítica, a tudo aquilo que nós vemos, que nós recebemos. Então, não percebendo a maldade que está por trás das coisas, nesse sentido, ele fala de estar acordado ou de estar dormindo. É interessante que talvez algumas pessoas que se mostrem extremamente alertas e que também se deixam apavorar por qualquer notícia, se deixam levar por qualquer doutrina, que são crédulas, que acreditam em qualquer coisa que ouvem, também, em algum sentido, estão também no estado de dormência, estão também num estado de afastamento. É preciso, nesse sentido, estar acordado, estar tranquilo e calmo no Senhor. E continuando, você vê no versículo 9, no versículo 10, um fator muito importante, que é o que alicerça
toda a nossa espiritualidade, é o que alicerça toda a nossa fé, é o fator que alicerça todas as nossas expectativas, é o fator que nos motiva, quando o apóstolo Paulo mais uma vez nos lembra que Cristo morreu para nos salvar, não nos destinando para a ira, para a destruição, mas para a aquisição da salvação. Esse é sempre um fator muito importante. Se há algo que nós devemos lembrar, manter nas nossas mentes diariamente, eu sei que você aí é incentivado a estar sempre lembrando de algumas coisas, pensando sempre em várias tarefas, mas eu não tenho dúvida de que isso aqui deve ocupar o topo das suas preocupações, das suas meditações, dos seus pensamentos diários, é o fato de que Cristo morreu para nos salvar. E é interessante como a salvação é algo abrangente, porque a gente fala de salvação no passado, quando Cristo nos tira das trevas, abre os nossos olhos e nos faz andar em novidade de vida. A gente fala em salvação presente, quando Ele guarda o nosso coração e nos ajuda a continuar crescendo, aprendendo, andando em santidade. Nós falamos em salvação em termos futuros, quando depois de tudo consumado, nós estaremos de fato livres para viver eternamente com Cristo. Portanto, a salvação é algo muito especial, é algo muito grandioso, que aconteceu, acontece, está acontecendo na nossa vida, na nossa conversão, na nossa santificação, na nossa glorificação, lá na eternidade, para estar sempre com Jesus. E esse pensamento deve guardar os nossos corações. As nossas vidas estão protegidas. E aí ele termina no versículo 11, eu vou até ler o versículo, ele diz assim: pelo que, então por causa disso, em função disso, exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. É interessante, ele usa dois verbos, né? O exortar e o edificar. E ele usa os dois porque os dois significam coisas diferentes. Então ele diz, em função de todas essas coisas, dessa esperança da volta de Jesus, de que somos filhos da luz, de que devemos estar acordados, de que Cristo nos salvou, devemos agora encorajar e exortar, ou exortar e edificar os outros. A palavra exortação, ela é uma palavra que tem um certo peso. Eu vejo muitas pessoas usando a palavra exortação no sentido de repreender, de chamar a atenção. Mas, na verdade, a repreensão é um aspecto também da vida cristã e cabe na prática pastoral, nos nossos relacionamentos pessoais, ela cabe. Mas a palavra exortação, ela significa encorajamento. Encorajem-se uns aos outros. Não é só dizer para os irmãos, vamos lá, acorda, levanta. Não é só isso. Mas é ensinando a verdade, é dando o exemplo, é dando o bom testemunho, é dando aos nossos irmãos, através do aconselhamento, da oração, através do compartilhar da palavra, novas possibilidades para aquela vida, mostrando a alegria que tem em Jesus, o número de possibilidades, de coisas que nós podemos fazer, no sentido de encorajar os nossos irmãos, são infinitas, são muitas de verdade. E a edificação, que tem a ver com construir, com embasar, então essa está muito mais ligada a questões de prática, de doutrina, de ensino, de correção, no sentido de nos fazer, nós somos apenas um dos tijolinhos aí, né? uma pequenina estrutura desse grande edifício que é chamado igreja, ou somos apenas um pequeno órgão dentro desse grande corpo que é a igreja, que é o corpo de Cristo, de construirmos, de nos edificarmos, de nos fortalecermos, e no sentido também de nós nos tornarmos mais maduros. Muito bem. A gente está pensando no aniversário da nossa igreja, 53 anos. Estamos pensando na igreja como um todo. Estamos aqui na nossa mente sempre também pensando nesse momento de exceção, completamente novo, que pode mudar muitas coisas no nosso futuro, pode mudar muitas coisas no nosso relacionamento aqui enquanto estamos aqui. Ainda é muito cedo para fazer esses tipos de previsão. Eu acho mais prudente que a gente vá vivendo na luz e andando com Jesus e reagindo também à medida que as coisas vão de fato se concretizando, vão acontecendo, deixando o mal de amanhã para amanhã, como o próprio Jesus nos ensinou. Mas há recados muito importantes a partir de um texto como esse, pensando na igreja. Eu acho que uma igreja com 53 anos é uma igreja que deve reconhecer a necessidade de ter maturidade.
E eu acho que eu posso falar isso da nossa igreja. Uma igreja crescida, madura, desenvolvida e que já passou por diversas situações. Por outro lado, uma igreja que tem se renovado no sentido de que tem recebido muitas pessoas e que tem vindo para receber a palavra de Deus e aprender muitas coisas, e precisam também aprender com a palavra de Deus, aprender com aqueles que são mais experientes e mais vividos, e aprender com a própria vida, com as próprias experiências da igreja. Chega um momento da nossa vida particular, chega um momento da nossa vida como igreja também, que nós não podemos mais nos permitir algumas coisas, e enquanto há outras coisas que nós não podemos abandonar de forma alguma. E eu acho que esse texto sugere algumas delas. A primeira delas, obviamente, está muito claro: sejamos uma igreja que trabalha no seu coração, na sua vida, no seu dia a dia, a expectativa da volta de Jesus. Estejamos sempre preparados, sempre com as nossas vidas em dia. Não que isso implique em falta de salvação, porque nós, como batistas, como leitores e estudiosos da Bíblia, nós afirmamos a certeza da salvação, porque a certeza da salvação não depende de nós, mas daquele que nos salva, que é Jesus. Mas estarmos preparados, porque fomos chamados para o preparo, para estarmos ali diante de Deus, aguardando a vinda do seu Filho. A segunda coisa importante: observar bem as nossas obras, aquilo que fazemos e como fazemos, fazendo como filhos da luz. Tem até aquele hino, né, Filhos da Luz, né, que a gente canta bastante, que é bastante importante para a vida da nossa igreja. Somos filhos da luz, para andar nas obras da luz, para fazer aquilo que é bom, para cuidar das nossas palavras, para cuidar das nossas atitudes, para cuidar da maneira como somos. Despertos, sempre atentos à voz de Deus, à direção de Deus. A igreja ela não foi chamada para seguir modismos, ela não foi chamada para ser simpática ao mundo, ela não foi chamada para ser simplesmente diferentinha, para angariar sucesso. A gente está usando bastante as redes sociais, mas não para conseguir likes ou views, mas para comunicar a palavra de Deus, mas no sentido de estarmos de fato acordados e procurando e focando sempre na palavra de Deus. Não importa quantas visualizações nós tivemos, quantas pessoas estão nos acompanhando. O que nos importa é se de fato, como igreja, estamos pregando e vivendo a palavra de Deus. Isso é estar acordado. Isso é estar vivo. Uma igreja que prega incansavelmente, não se cansa de pregar, não fica entediada de afirmar que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados e por isso nós somos o seu corpo, por isso nós somos a sua igreja, por isso nós estamos aqui. Nós não fazemos parte de um time chamado IBVB ou chamado igreja, nós não fazemos parte de uma associação chamada IBVB ou igreja, nós não fazemos parte de um clube, nós fazemos parte do corpo de Cristo. Fomos chamados para fazer parte do seu corpo, para sermos a sua igreja, o povo que ele salvou pelo seu poder e pelo seu sangue. E finalmente, um povo também em que os irmãos aprendem a não se invejar, a não se criticar, a não se destruir, a não preterir os outros, a não deixar os outros para trás, mas irmãos de fato preocupados em encorajar e edificar a vida dos outros. Ou seja, aqueles que são fracos são fortalecidos, aqueles que estão mais fortes estão mais estruturados, procuram exortar, procuram encorajar os outros. Aqueles que têm mais conhecimento ensinam aqueles que têm menos conhecimento. Aqueles que estão mais saudáveis e mais inteiros na fé ajudam aqueles que estão mais doentes, de modo que todos nós podemos ser úteis no trabalho de Deus. Eu tenho o meu trabalho, o meu ponto específico de trabalho, o meu ministério, você tem o seu. E o perfeito funcionamento do corpo de Cristo acontece quando cada um entende bem a sua parte, realiza bem a sua parte e sabe que a sua parte não é maior e nem menor do que a do outro, mas todas elas precisam se conectar e funcionar muito bem em conjunto. Portanto, esses são os fundamentos para a igreja pensar nesses seus 53 anos, não apenas aumentando em número de anos, na sua idade, no seu tempo de existência, de organização, mas pensando também na sua edificação, pensando também no seu crescimento. Mais uma vez,
Parabéns à Igreja Batista em Vila das Belezas pelos seus 53 anos. Que Deus continue abençoando a vida de seus pastores, abençoando a vida de seus membros, abençoando a vida também de todos que já passaram por aqui e estão servindo em outros lugares. E também agradecendo ao Senhor por muitos que foram usados por Deus, que passaram por aqui, que deixaram a sua marca, que deixaram a sua amizade, o seu amor e que já não estão mais conosco, tendo cumprido aí o seu ministério. É uma igreja com 53 anos, uma igreja com muita história, boas histórias, histórias para serem lembradas, mas uma igreja também que procura continuar crescendo, sendo abençoada, rumo à maturidade e pronta para a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Agora, irmãos, vamos aproveitar esse momento, né? Acabamos de ouvir a palavra de Deus. Queria convidar os irmãos para juntos cantarmos mais um hino do cantor cristão. Irmãos, nós temos muitos motivos de oração. Eu quero citar alguns deles aqui, lembrar de algumas coisas que são bastante importantes. Pessoas que nesse momento estão passando por situações delicadas e não podemos perder o foco aí na vida dessas pessoas em oração. A primeira delas é a Priscila Almeida. A igreja tem acompanhado aí pelas redes sociais. A Priscila também nos tem mantido atualizados a sua situação, o Fázio também. Continuar orando pela vida dela, por sua saúde, pela saúde da bebezinha também, pela vida dos médicos que têm cuidado da vida da Priscila, e confiamos que o Senhor os guiará, os direcionará sobre o melhor tratamento, a melhor maneira possível. Nós temos também a Ana Mota, que está hospitalizada, aguardando aí uma oportunidade aí para que provavelmente passe por uma cirurgia. Nós não temos ainda muitos detalhes a respeito da situação dela.
A Ana já foi membro aqui da nossa igreja e nós vamos continuar orando pela vida dela, orando pela vida da família. E qualquer internação nessa fase de coronavírus é bastante dramática, porque há o afastamento da família, dificuldades em conseguir informações, então bom motivo para orarmos. Nós temos a vida do Gabriel, sempre nas nossas orações, passando aí por um tratamento bastante importante, bastante sério. A vida da Tata, nossa querida Tata, sempre nas nossas orações, a vida dela, de todos os seus familiares. A nossa irmã Shirley, né, que é enfermeira, está afastada esses dias do trabalho, doente. Ontem eu conversei um pouquinho com o Jefferson, seu esposo. Ela ainda tem algum mal-estar, mas graças a Deus tem melhorado a cada dia que passa. Oremos pela vida dela. Pelos nossos profissionais de saúde, além da Shirley, a igreja tem diversos outros profissionais de saúde, trabalhando aí como enfermeiros, assistentes sociais, até trabalhando no SAMU. Então nós temos muitos motivos de oração pelos nossos profissionais de saúde. Eu tenho insistido bastante na oração por nossas autoridades, por causa das guerras, dos conflitos políticos que há no nosso país, que transtornam aí as informações e tem criado aí tantas dificuldades para nós. Vamos orar pelas autoridades para que Deus as submeta, né, debaixo do seu poder e da sua graça, pelo bem e por amor aos brasileiros, enfim, ao nosso país. Pelos médicos e pesquisadores que estão aí à frente, batalhando. Todo dia a gente recebe uma notícia, estamos mais perto da cura, estamos mais perto de uma vacina, no outro dia as informações de alguma maneira são desmentidas, e nós aqui como população comum, na oração, para que a gente de fato tenha uma confirmação a respeito de um tratamento adequado. Oração por nossa igreja, completando aí mais um ano de vida. Como gostaríamos de ter celebrado aí no último domingo juntos, hoje, quem sabe, né, alguma coisa especial, mas que pena. A nossa MCA também, as mulheres da nossa igreja, o Ministério de Mulheres da nossa igreja, a nossa igreja completa 53 anos e no dia 21 de abril, o Ministério de Mulheres da nossa igreja completa 52 anos de existência. Orar pela vida dos pastores também e por seus familiares, tá? Ore pela minha vida, pela minha família, pela a vida do pastor Israel, da sua família, do pastor Marcia Raff, de sua família. Ore pela vida dos pastores da nossa igreja. Orar também pela nova liderança. Uma transição aí bastante diferente que a gente está vivendo, pelo afastamento. Não tivemos aí uma posse oficial, mas nós temos sim uma nova liderança iniciando os seus trabalhos, o ano de uma forma completamente nova, mas orar pela vida dos próximos líderes, dos próximos coordenadores, da próxima diretoria, pedindo a bênção do Senhor, pedindo a orientação para que tenham perseverança, que tenham sabedoria e, acima de tudo, tenham sensibilidade para ouvir a voz do Senhor nesse período aí tão difícil. A igreja continua vivendo, continua crescendo e continua sendo edificada. Então, quero convidar você, aí onde você estiver, a curvar a sua cabeça, fechar os seus olhos e vamos orar, colocar esses pedidos diante do Senhor, amém? Pai, nós te agradecemos, ó Deus, no nome de Jesus, pela oportunidade que temos de orar. Te agradecemos, ó Pai, porque Jesus rasgou de alto a baixo o véu que separava, ó Deus, o Senhor, ó de nós, ó Deus e nós, o Senhor, e agora por Ele temos livre acesso. Temos livre acesso pelo seu sangue também derramado e que perdoa os nossos pecados. Oramos, ó Deus, pela vida de tantas pessoas enfermas e passando por momentos, ó Deus, tão difíceis, ó Pai, na nossa igreja, pessoas ligadas de alguma maneira a nós. Oramos pela vida da Priscila, oramos pela vida da sua bebezinha, pela vida do Fázio, pela vida dos médicos, ó Deus, que estão cuidando dos dois e tomando decisões e tomando, ó Deus, ali, fazendo reuniões e conversando, tentando chegar, ó Deus, ao melhor tratamento e confiamos, ó Pai, que o Senhor dará, ó Deus, a eles, ó Deus, essa oportunidade e dará a Priscila também, ó Deus, toda a força, todo o ânimo que é necessário para passar essa fase tão difícil. Abençoa a vida da Ana também, não temos notícias muito precisas a respeito dela, mas alivia ali as suas dores, use, ó Deus, a equipe de médicos que está cuidando dela, ó Deus, se for necessária a cirurgia, que a cirurgia, ó Deus, seja bem sucedida, que os médicos de fato descubram, ó Deus, exatamente aquilo que ela tem. Oramos pela vida do Gabriel, nesse tratamento, ó Pai, tão
tão importante, tão grandioso que Ele tem feito. Oramos pela vida da Tata, que o Senhor continue guardando e abençoando, assim como a toda a sua família, que tem a responsabilidade de cuidar dela. Muito obrigado pela vida da Shirley, ó Deus, que tem melhorado, ó Deus, um pouco a cada dia. Cuida dela, cuida da vida do Jefferson, cuida da vida das crianças também, os protegendo, ó Deus, e os guardando. Oramos pelas nossas autoridades, ó Pai, para que o Senhor tome a frente mais uma vez do nosso país e nos livre, ó Pai, dos maus governantes, nos livre, ó Deus, das mentiras, dos enganos, dos conflitos políticos que só prejudicam o nosso país, ó Deus, e só trazem tantas dificuldades e problemas. Abençoe os profissionais de saúde, os médicos, os pesquisadores, ó Deus, envolvidos, ó Pai, no tratamento e na cura. Eu peço ao Senhor também que cuide da vida dos enfermos nos leitos de hospital nesse momento, restabelecendo a sua saúde, dando a eles, ó Deus, alta daqueles lugares, para que eles possam voltar para suas casas, voltar para suas famílias. Abençoe também, ó Deus, as famílias enlutadas que temos, ó Pai, pessoas que nesses dias têm perdido seus parentes pelos mais diversos motivos. Console os seus corações, guarde, ó Deus, as suas vidas. Muito obrigado, Senhor, mais uma vez, por mais um ano de aniversário, por mais um aniversário da nossa igreja, e oramos também pelo Ministério de Mulheres da nossa igreja, que está completando 52 anos. Abençoe todas as mulheres da nossa igreja, abençoe a liderança, ó Pai, de mulheres da nossa igreja, guardando, ó Deus, cada uma delas, ó Pai, na Tua presença, dando a elas, ó Deus, tranquilidade, sabedoria nesses dias de afastamento, e, ó Deus, daquela forma que somente o Senhor sabe, porque o Senhor sabe agir nas mentes e nos corações, apesar de todo afastamento, fortalecendo, ó Deus, ainda mais a Tua igreja, fortalecendo ainda mais os nossos laços de amor, o nosso relacionamento, e, ó Deus, e nos mantendo firmes, ó Deus, na Tua presença. Muito obrigado, ó Deus, por esse culto de oração. Nós oramos e Te agradecemos por tudo, no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. E assim, irmãos, nós estamos chegando ao final do nosso culto, pedindo a bênção do Senhor, lembrando os irmãos de continuarem acompanhando o Pão das Três pelo Facebook, acompanhando as nossas postagens aqui pelo YouTube, nos cultos de quarta-feira e de domingo, mantendo a nossa comunhão, mantendo o nosso crescimento, mantendo, como diz o próprio texto, nos exortando e edificando-nos mutuamente. Que Deus te abençoe, que a graça do Senhor esteja sobre a sua vida.